Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você nos encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade, e lembrando sempre que estamos também no YouTube, além de todo o conteúdo em áudio do podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo e principalmente nos episódios onde eu trago um convidado. A versão em vídeo fica disponível no YouTube. E convidado, hoje temos convidado porque vamos falar sobre inovação, sobre escrita para mídia digital e sobre as estratégias de conteúdo em um mundo que está em constante mudança, principalmente por conta da chegada aí de novas tecnologias como a inteligência artificial. Para bater esse papo com a gente, eu trago um grande amigo, Bruno Rodrigues, que é um dos maiores especialistas em inovação e redação para a mídia digital que a gente tem no Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz, meu amigo. Oi, Bruno. Primeiro, muito obrigado pelo convite, bom te reencontrar. Agradecer também aqui quem está junto com a gente, né, ouvindo agora e conversando. E vamos lá, porque tem muita coisa para falar, né? Igualmente, meu amigo, há muito tempo que a gente não se encontra. Bruno, você está comemorando aí praticamente, ou já bateu 30 anos de um trabalho super pioneiro sobre redação para mídias digitais. Você acabou de lançar um livro, o Web Writing e UX Writing, Redação para Mídia Digital, que foi publicado pela editora Senac Rio. O que mudou nesse cenário, Bruno, desde das suas primeiras pesquisas lá sobre web writing até agora? Mudou a maneira de enxergar o que é palavra. Porque a grande vantagem que o meio digital deu para a gente, desde o surgimento da web, tá, gente? Nos anos 90, desde o 0.0, possibilidade de você medir as coisas. Você, obviamente, o meio digital é isso, né, gente? No nosso recorte de comunicação e marketing, toda a estrutura tecnológica e a gente agindo ali com plataformas, ações, etc., com comunicação e marketing. E desde o 0.0, a gente tem a capacidade de fugir do achismo, né? Que é algo, eu vou dizer que é inerente à comunicação, né? Mas, assim, a gente adora o papo de feeling, experiência, mão na massa, que eu brinco de terceiro olho, de voz na nossa cabeça, porque eu trabalho com comunicação desde o ano de 1451, e comunicação tem essa pegada, né? Ela, quando pode, ela foge da comprovação, porque não, gente, característica, cada profissional tem suas, do seu jeito, né? Acho que o profissional de comunicação lida muito com ego, gente, assim, é defeito, é qualidade, mas é verdade. Então a gente está sempre fugindo disso, e o digital, desde isso, obrigou a gente a começar a olhar como o marketing, o quase irmão gêmeo da comunicação, ele já faz desde o início. Então, o que mudou foi isso. A entrada da escrita no reino da ciência da informação. Gente, que foi um dos maiores choques, umas trombadas assim de frente, que eu acho que a área de comunicação social já tomou, né? Porque exatamente a escrita é isso. Eu escrevo, eu tenho talento, eu tenho dentro de mim um Machado de Assis, uma Clarice Lispector e tal. E a gente começou a entrar no meio digital, entrar no terreno da ciência da informação, do teste, da métrica, a gente começou a perceber que a gente tinha que pendrar o ego atrás da porta. Que quem, no fundo, importava é o público. A gente sabe que em comunicação e marketing, o que importa é o público. Mas aí a história foi outra. Na prática mesmo, na hora de escolher palavras e expressões para utilizar em qualquer tipo de texto, a gente começou a perceber que entrar no reino da ciência era a saída. Para quê? Uma questão de opção? Não. Porque o público, em especial de uma década para cá, ele começou a exigir da gente, que escreve, que cria ações de comunicação e marketing, uma semântica, ou seja, uma escolha de palavras e expressões que, de fato, refletissem
o desejo do público. E aí, de novo, para a gente não cair mais uma vez naquele caldo de subjetividade, gente, isso não tem nada a ver com como as pessoas falam. Ah, eu vou sentar, eu vou ouvir as pessoas, eu vou ver o lado da gíria e do regionalismo. Para vocês perceberem, gíria e regionalismo já é visto há algum tempinho, por algumas áreas de linguística, como uma espécie de preconceito. Você fala, que doideira, mas espera aí, gíria e regionalismo, pelo contrário, não é uma maneira de você falar com um nicho determinado? Pois é, gente. Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente não pode só levar em conta um grupo, por menor que ele seja. Você não pode garantir que um grupo determinado, todo mundo ali conheça aquela gíria. Eu sei que isso irrita um pouco falar, porque tira um pouco da adrenalina. Uau, vou escrever para o jovem brasileiro, ou para, sei lá, alguém de Salvador. Então, que legal, vou usar aquela gíria de jornalismo. Não é mais para fazer isso. Então, existem técnicas já científicas para você coletar esse material semântico. E só para encerrar esse mergulho aí iniciando em ciência, dado em ciência da informação nunca foi apenas número, que é uma coisa que, por exemplo, eu quando comecei a estudar ciência da informação não sabia, tá? Dado sempre foi palavra ou expressão autossuficiente e autoexplicativa. Aquela palavra que se basta, Legal. Que ela mostra o sentido dela por si só. Tem técnica para isso, né? E aí por aí, acho que isso é uma grande mudança, Bruno. É o fim do autismo. Então, na verdade, você passa a ter ali, Bruno, você passa a ter métricas e você consegue ver o que está sendo lido, o que não está sendo lido, o que está gerando engajamento e o que não está gerando engajamento. Eu lembro que eu trabalhava numa editora que quando começou a migrar as publicações para o digital, antes você tinha aquele material impresso que ia, por exemplo, para médicos. Né? Então, uma revista, folhetos, livros. E quando esse material começa a ir para o digital, você começa a ter a real noção do quanto aquilo era lido. Porque a partir do momento que você entrega o impresso, tá, eu não sei se o Bruno leu, se ele não leu. Tá lá, tá entregue. Agora, quando eu entrego o conteúdo digital, eu consigo saber, olha, isso aqui nunca foi acessado. Ou se foi acessado, ficou 1 segundo na página e saiu. Então você começa a ter, como você falou, dados, né? E isso passa a nortear o trabalho. Agora, esse conceito de UX Writing, esse é bem mais recente. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse conceito, porque acho que boa parte da audiência não conhece, e aí você aproveita também e fala do novo livro, né, que está muito focado nessa ideia, não? Pois é. Bem, gente, é muito engraçado, Bruno, porque muita gente de boa até me pergunta, Bruno, agora chamam Web Writing de UX Writing, de jeito mais moderno. Eu falo, não, gente, não. O UX Writing é outra coisa, tipo uma maneira mais moderninha, não, é outra coisa. Deixa eu explicar. Web Writing, que surgiu desde o início da web, ou seja, tem mais de 30 anos de estudo, né, essa área de Web Writing, estuda o texto corrido, literalmente texto, estrutura em parágrafos, tá? E o UX Writing surgiu com força em meados da década passada, pela exigência do público. O público começou a exigir, não do texto corrido, mas de palavras e expressões isoladas. Aquela palavra que está em um botão de aplicativo, uma expressão que está no item de menu, o título de um texto. Você fala, pô, Bruno, você acabou de falar que texto é terreno de estudo do web writing? Pois é. Mas pequenos pedaços de informação, como uma frase, um título, são objeto de estudo do UX Writing. Uma mensagem de erro, uma notificação, pequenas frases, palavras e expressões. Foi exigência do público que, há uma década, começou a cobrar isso por diversos motivos, tá? Mas principalmente por conta do fenômeno chamado ferocidade, feroz, tá? Ferocidade do consumo da informação. A gente, quando quer acessar o meio digital, a gente, sendo notebook, desktop, smartphone, tanto faz. A gente quer, como eu brinco, meter a mão na tela para pegar o dado. Dado, lembrando, aí eu não estou falando de número. Quando aquela palavra, expressão, que de fato se conecta com a pessoa. Gente, não tem nada a ver com mergulho no emocional, tá? É chamada persuasão objetiva. Você, para saber a palavra e a expressão certa, você tem que criar o chamado dicionário de vocabulário controlado. E quem escolhe aquelas palavras e expressões não é você, não é a partir do teu feeling, é a partir de método científico, baseado em ciência da informação. Aí meu livro, Bruno, que é em comemoração assim, aos 30 anos, que eu faço agora em 2025, né? Que legal. Me convidou para lançar. É exatamente essa proposta, juntar esse caminho que eu tive até agora de web writing, UX writing e outras coisas, né?
que eu já tenho pesquisado porque eu faço parte de um grupo de ciência da informação, CNPq, né, ou seja, um grupo do governo, financiado pelo governo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudo um passo adiante, que é o que? É o prompt writing, que é ligado à inteligência artificial generativa. Que legal. Vamos chegar no prompt writing também, mas eu queria te fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, o UX Writing é assim, vamos dizer assim, é arquitetura. Você tem o formato texto corrido, mas você tem uma arquitetura, de repente, ali de como esse texto vai ser entregue dentro de um ambiente digital. Agora, o quanto isso é influenciado também, Bruno, pelas políticas e abordagens que as próprias Big Techs têm. Por exemplo, o algoritmo do Google, o quanto ele influencia ou tem peso ou, de repente, obriga você, como profissional que está produzindo conteúdo, seguindo esses parâmetros aí, tanto do web writing quanto do UX writing, a adaptar-se ali, quer dizer, tem um peso aí também direto, não tem? Tem. A gente está no meio digital, então a gente está na casa dos outros, né? Vendo tudo. Verdade. Em relação Verdade. a mídias sociais. É a coisa que se fala, gente, pelo amor de Deus, há quase 20 anos e a gente finge que não é verdade, finge que não está aí, o que tem para fazer, mas fato que a gente mora na casa dos outros, né? Então a gente tem que ir atrás de métricas e o que os outros dizem, os outros que eu digo, tá? Todas as plataformas a gente tá. E é o que você falou, Bruno, todas elas dão de presente, milhões de aspas aí, de presente para a gente métricas. Então você é doido, você está no meio digital, nessas plataformas, e não ter consciência de que você está ali, tem que seguir regras e mais. O que essas métricas apontam, então, claro, tudo isso influencia em como você vai tratar esse universo semântico, aí dentro desse recorte, tá? De escrita. Então, a partir daí, dessas pistas que a gente tem, a gente pega esse material e aí vai conversar com o público, porque, como eu brinco, as plataformas dão para a gente o que eu chamo de semântica morta. Tá? Por que a semântica viva? É a partir de ciência, gente, de novo, não tem nada a ver com feeling, experiência, blá, blá. A partir de técnica, a gente, como pesquisador, e ao público conhecer o que ele fala e não como ele fala. Como é importante? Claro que é, gente, mas é o que ele fala e levando como base isso que você falou, Bruno. Vou entender o que o público fala, mas voltado para a característica de cada plataforma, né? Muito legal. Esse trabalho, principalmente de entender o público, sempre foi um desafio na parte de marketing, mas eu tenho a impressão, aí queria ouvir a tua opinião também sobre isso, Bruno, porque esse trabalho ficou ainda mais desafiador, porque o público sempre foi multifacetado, né, complexo. Agora, quando você tinha acesso a ele pelo, sei lá, pela mídia tradicional, por vou escolher aqui um segmento para fazer uma campanha em mídia eletrônica, rádio e TV. Você trabalhava ali com recortes estatísticos, né? Quando você vai para uma rede social ou para múltiplas possibilidades que você tem dentro do ambiente digital, talvez você tenha a possibilidade de trabalhar ali mais pelo lado comportamental, e aí cada rede tem o seu próprio algoritmo e muitas vezes que em cada rede também o público vai adotar uma narrativa e um comportamento distinto. Eu lembro sempre nas minhas aulas daquele meme que você já deve ter visto por aí, que é o mesmo cidadão, mas em cada rede, quer dizer, LinkedIn ele tem uma foto, no Tinder ele tem outra foto, no Instagram, quer dizer, a foto ali indica que ele tem diferentes narrativas, né, diferentes posturas em cada rede. É bem complicado não lidar com essa complexidade e para os profissionais que trabalham com essa pesquisa para identificar o perfil do público, acho que esse desafio multiplicou, né? Porque antes o cara fazer um recorte estatístico, ok, agora ele tem que fazer um recorte social, cultural, psicológico, antropológico, quer dizer, ficou muito mais complexo, não? Ficou, Bruno, mas assim, já a ciência, né, da informação já chegou à conclusão de que é um mito você achar que você é para falar de formas diferentes em plataformas diferentes. Por quê? Nossa, o ideal seria isso. O que acontece? Hoje, à beira de 2025, quase, é simplesmente impossível. É humanamente impossível, e mesmo do ponto de vista de tecnologia de produção, você conseguir atender todas as particularidades de cada plataforma para você falar
exatamente com aquele público que você está querendo falar, e que nunca é um só, né? Rara marca consegue falar um Sim, só, tem 3 públicos. exato. Então, o que acontece? O que a semântica hoje, nessa informação, usa, e por isso a importância do dicionário de vocabulário controlado, é você encontrar palavras e expressões de amplo alcance que atendam a maioria dos públicos. É sempre bom lembrar, embora os recursos que a gente use, o meio que a gente está, seja um meio de matemática, de tecnologia, quando a gente fala de língua e linguagem, a gente está falando de comportamento, de opinião, de humanos. Então não adianta a gente querer enfiar numa formulazinha, numa caixinha de como, sabe? Então o que acontece? Você procura atender a maior parte dos públicos. Então, assim, o sonho de você conseguir falar com cada público de um jeito diferente, isso a essa altura é impossível, porque você acaba até perdendo o controle. Por que, Bruno, a perda de controle? Porque no final da estradinha da linguagem, a gente perde o controle. Sempre a perda de controle na linha da linguagem, ela está ali na esquina olhando para a gente. O que a gente faz é caminhar nesse caminho até onde dá. Legal, legal. E todo esse papo, o Bruno, tem uma conexão direta com as estratégias de branding hoje, né? Porque eu estava pensando aqui enquanto você falava, quer dizer, até a coisa de sair do controle como um destino final assim de todo esse processo de comunicação. Bom, eu estou trabalhando uma determinada linguagem aqui, ou tentando encaminhar determinadas mensagens, mas no final das contas é como o público vai trocar isso e como ele vai interagir com seus pares, com outros públicos. Acho que a gente poderia, deixar uma sugestão que você pode derivar toda a tua pesquisa também num brand writing, não? Porque hoje todo o processo de construção de marca passa muito, né, por essa arquitetura de conteúdo e de como essa marca vai dialogar com o público pelas plataformas digitais. Então acho que tem uma conexão grande aí. Bem, aí a gente tem que falar um pouquinho do caminho da escrita digital, né? Porque não existe só web writing e UX writing. O Sim, primeiro recurso de redação que entrou no meio digital, ali no início da web, foi o bom e velho copywriting. E o copywriting, ele é a redação publicitária. E o copywriting se alterou muito desde o início da web. Então, quem lida mesmo com essa conexão com marca é o copywriting. Depois veio o web writing, depois veio o UX writing. Ainda tem também o tech writing, que é a elaboração de documentação técnica. Tem o CX writing. Então, para cada lado que você está olhando, existem técnicas específicas para você lidar com a redação. No que você falou de relação de marca, de branding, existe uma área, né, com certeza você conhece, mas está tomando força agora, que é do brand publishing. Né? legal. Preocupar muito mais, aí a diferença do brand publishing. Mas isso já existia, gente, peraí. Agora está sendo mais pesquisado, mais respeitado, que lidar com a publicação dos conteúdos voltados para a marca. E aí, dentro do brand publishing, está todo mundo. Está o copywriting, está o web writing, está o UX writing. Né? Então, acho que o que precisava, acho que está acontecendo, né? Que é essa raciocínio do brand publishing. Tem um livro muito bom que acabou de ser publicado no Brasil, chamado Brand Publishing, que é do Paulo Henrique Ferreira. Acabou de ser lançado. Legal. Um livro muito bom. Ele fala exatamente não só sobre isso, né? Mas ele fala sobre a preocupação que a gente tem que ter com a publicação hoje. Muito bacana. Vou procurar esse livro aí para conhecer, ô Bruno. Você falou mais cedo sobre prompt writing. Explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais desse conceito, qual é o impacto, para onde estamos caminhando, Bruno? Pois é. É muito engraçado, quem me ouve, conversa comigo, assiste vídeo e tal, fica, pô, caramba, o Bruno inventando mais uma coisa. Gente, antes de mais nada, vale lembrar que eu, há 29 anos, quase 30, minha área de trabalho, área de pesquisa, redação para mídia digital. Inovação. Sim. Tá? Então, qualquer coisa que aparece no caminho, gente, obviamente não vou dizer que eu sou o primeiro que vejo, mas eu estou ali, né, olhando. E como vocês estão olhando para o outro lado, eu estou olhando ali, porque minha área de pesquisa. Exato. Então, assim, prompt writing, por exemplo, eu estudo desde 2022. Foi quando começaram a falar com mais força de inteligência artificial generativa.
Então, assim, até o pessoal pergunta, Bruno, você é especialista em inteligência artificial generativa? Eu falo, gente, não tem noção desse tipo de pergunta. Alguém que seja especialista nisso é quase, você é especialista em medicina? Pô, todas as especialidades? Então, assim, eu estou me Perfeito. tornando, eu estou me tornando especialista em prompt writing. Eu, há 7 anos, faço parte desse grupo, CNPq de Ciência da Informação da Unirio, e esse ano fui oficializado dentro do grupo como o mestre, né, a turma do meu lado, doutor, acho que sou o único mestre, que a minha linha de estudo é prompt writing, que é o quê? Você elaborar afirmações ou perguntas para uma inteligência artificial generativa como o ChatGPT, gente. Mas aí que a coisa muda. Não é eu, você, a gente fazer uma perguntinha no ChatGPT. Isso, claro, é assunto de leigo. Para que o ChatGPT serve para grandes conteúdos, né, grandes quantidades de informação? Então, imagina que você tem uma empresa que tem um material muito grande de informação, imagina todo tipo de informação, relatório, guia, gente, todo tipo de informação numa empresa. A grande quantidade de informação são chamadas de, uma grande quantidade de informação chamada de corpus, com U. E uma inteligência artificial generativa, uma ferramenta como a ChatGPT, serve para que você consiga, a partir de um corpus determinado, você usar essa ferramenta dentro de uma empresa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu e Bruno, a gente vai poder acessar o conteúdo, o corpus da Coca-Cola. Não, né, gente? São as empresas lá dentro que vão conseguir acessar. Acessando esse corpus, elas vão conseguir extrair informações e dados. E esse tipo de prompt, esse tipo de afirmação de pergunta, não é uma pergunta que a gente faz para o ChatGPT. São prompts especializados para que você consiga extrair informação. Tá? Então, o prompt writing que eu estudo é esse tipo de coisa, não é fazer pergunta. Da mesma forma que o encadeamento entre prompts para você extrair informações e trabalhar informações dentro do engenharia generativa tem o nome de prompt engineering, como se fosse encadeamento de várias afirmações e perguntas. Tá, Bruno? Então, deixando isso bem claro, porque o prompt writing, que legal, adoro conversar com máquina, isso é super cara, adoro jornalismo, adoro apurar. Não tem nada a ver com apuração. Se quiser fazer uma comparação de prompt writing, né, você lidar com um chat GPT, é quase como um inquérito, sabe? Você está fazendo um inquérito com uma pessoa e perguntando e exigindo, está bem distante de uma apuração, tá? Com certeza. Agora, ô Bruno, quero aproveitar que a gente está nesse tema de inteligência artificial para te colocar duas questões. Uma acho que talvez seja um dos temas que a galera mais tem falado ultimamente, sobre a quantidade de conteúdo sintético, que é o quê? É o conteúdo que é gerado por esses sistemas de IA generativa e que aí passam a dominar, a ter uma presença massiva aí na web. Então, eu queria entender como é que você vê essa questão da gente ter. Aí tem as teorias da web morta, sabe? E da web zumbi, que agora não tem mais pessoas, só tem robôs e conteúdo sintético para lá, conteúdo sintético para cá. Como é que você vê isso impactando o ambiente de criação de conteúdo, de estruturação de conteúdo, que você é o maior exemplo disso, tem muita gente séria aí pesquisando e trabalhando a esse respeito, e de repente a galera tá achando que a partir de agora, não, ChatGPT, escreva aí sobre tal assunto, e geram 2, 3 parágrafos ali e taca na web, ou taca num site ou numa rede social. Como é que você vê essa ascensão do conteúdo sintético, Bruno? Primeiro é importante dizer que isso que eu estou falando aqui, gente, é ciência, tá? Não é opinião minha, não. Então, o que eu vou dizer agora, que acho que é o ponto mais sensível, não é a minha opinião. Legal. Você usou um verbo aí que é o criar, tá? Muitas vezes, quando discuto com as pessoas, amigos, tá normal, né? Sempre a discussão, que eu vou com ciência, eu vou perseguindo a pessoa com ciência. Quando eu encosto na parede, gente, que horror, né? Conversa comigo, sou legal, tá? Eu não vou ficar encostando. Mas, assim, quando cai nesse tipo de assunto, eu vou com ciência, encostando a pessoa na parede, sempre termina a pessoa apelando pro mas nada era substituir o ser humano. O ser humano tem alma. Outro dia eu ouvi uma sensacional, porque o ser humano é energia. Eu falei, gente, nossa, hein? E o que acontece? Para começar, o que é criar? Se você for estudar cientificamente, a criação é quando você pega pedaços, como se fossem pecinhas de Lego,
de vários assuntos, áreas de conhecimento diversos. Você vai pegando uma pecinha de cada lado e você cria uma coisa nova. Então, a criatividade ela é a junção de pequenos pedaços que já existem. Então, por exemplo, a inteligência artificial generativa ela é capaz de ser criativa? Mas é claro que sim, porque a criatividade é pegar pedaços de coisas que já existem. O problema é que todo mundo confunde, aí é um fato, gente, o leigo, se vai exigir isso do leigo, não. Criatividade com inovação. Inovação é outra coisa. Inovação tem dois Sim. tipos. Alguma coisa, um tipo de tecnologia, algum tipo de coisa, conhecimento, foi criado lá atrás, no passado, foi esquecido, tem pouquíssimo eco. Aí um dia aquele é recuperado, é um tipo de inovação. Tem um tipo de inovação mais forte, que é aquela que a gente gosta, uau, que é aquela tipo, nossa, não existia nem fiapo de coisa relacionada àquilo. Tipo, lá atrás, o iPod, sabe? Alguma coisa lá atrás, Legal, sabe? excelente Não exemplo. existia alguma coisa. E isso é inovação. É claro que uma ferramenta dessa você é capaz de criar. O ChatGPT produz textos que são bem escritos? Claro que sim. Por quê? Para em corpus. O corpus do ChatGPT é a web. Tem muita porcaria na web? Tem, gente, mas tem muita coisa boa. Textos produzidos no ChatGPT são classificados como textos bons? Sim, tem gente já estudando isso, como eu. São textos bons. Então, assim, é possível, o conteúdo sintético é um conteúdo bom, tá? Eu acho que um pouco a gente acaba falando sobre energia, luz, esse receio, porque a gente tem medo, né? Como faz parte do ser humano, né? Mas às vezes a gente precisa colocar pé no chão, né? E perceber que as coisas mudam e a gente tem que se adaptar a essa realidade. Talvez o pulo aí do gato seja não em se o conteúdo está sendo gerado por uma IA generativa ou não, mas certamente o tratamento que se dá ao conteúdo, né? Você pegar um aluno, né, um estagiário, um iniciante em algum tema, olha, produz aí um texto sobre alguma coisa, sobre um tema X. E o camarada pede para o ChatGPT, ele, por não ter o conhecimento, ele não vai ter condição de fazer uma análise crítica daquilo ali. Ao contrário, você, se pegar, vai produzir um texto ali com a ajuda de uma IA generativa de um tema que você conhece, então é claro que você consegue fazer uma análise crítica, e aí sim, a partir daquilo ali, melhorar, aprimorar, lapidar o conteúdo. Né? Acho que aí Bruno, está a assim, grande diferença. concordo. Acho que você pegou o caminho que você citou agora, eu concordo 100% com você. Só que, por exemplo, eu lido com muita gente, sim, com, por exemplo, universo de jovens que são estagiários, tá? Eu vivo isso. E que usam o ChatGPT. É fato, Bruno, assim, não é opção agora, entendeu? E aí, por exemplo, quem é estagiário de jornalismo, a Sim. essência do jornalismo é apuração. Tá? A essência do jornalismo ela nunca foi a escrita. Os sindicatos jornalistas de vários países sempre falam que jornalismo é apuração e que escrita é consequência de diversas áreas profissionais, inclusive o jornalismo. Então, você avaliar, por exemplo, o texto jornalístico ele tem que ser escrito quase com caneta, sangue pela pessoa e aquilo será o jornalismo? Gente, nunca foi isso. Eu não sou jornalista, tá? Mas eu estudo escrita e estou dentro da ciência da informação. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que se acostumar. O que você vai ensinar para um redator a partir de agora? A redação ela vai continuar a existir? A gente não sabe. A atividade jornalística, ela vai continuar sendo da mesma forma? Já não é. Tá, Bruno? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Muito legal. Brunão, para a gente caminhar para o encerramento, já que a gente está ainda falando de impacto da inteligência artificial, quais são as tuas perspectivas de impacto que essas novas tecnologias podem gerar para o mercado de trabalho como um todo na área de comunicação? Você falou aí, né, dos estagiários com os quais você convive. Você acha que isso vai ter... Porque tem dois lados, aí tem o lado mais catastrófico, tem o lado Sim. mais moderado, porque senão não vai ser isso tudo, a gente vai ter algumas transformações, mas não esse impacto todo que normalmente as empresas de tecnologia gostam de vender para jogar o hype lá nas alturas. Né? Qual é a tua percepção sobre isso, Bruno? Tá, vamos lá. Acho que poucas áreas são tão impactadas quanto a área de comunicação e marketing. Eu não vou dizer, Bruno, que a gente como mercado, não esteja falando sobre isso. Está falando. Mas eu estou falando com
jogando luz em cima das ferramentas. Né? Eu acho sensacional isso. Ferramentas que podem ser úteis à comunicação e marketing. Agora, vendo a pessoa profissional que trabalha, um exemplo. Quem lida com X-Writing hoje em dia tem usado o ChatGPT para melhorar o texto. Eu falo, gente, é para ser assim, porque eu citei agora há pouco, não tem como fugir por aí mesmo. E é fato, o bicho funciona bem, bora usar, porque é uma ferramenta, tá? Sim, só que eu sempre lembro, e esse lembrete que eu faço não é para deixar de usar, só que é para ter o senso crítico até para te responder a segunda parte da pergunta. No início do século XX, tinha os caras que iam e acendiam, subiam escada perto de poste, aquele poste a gás, acendia cada luminária, né, cada poste ao longo de uma rua. É como se você tivesse, no início do surgimento da luz elétrica, tocado a campainha de uma casa em frente a um poste e dito, olha, você que tem luz elétrica, faz um favor para mim, acende a luz aí para eu poder enxergar direito o poste e acender. Pegou, Bruno? Então, quando você melhora o texto usando uma ferramenta, você precisa ter noção do que você está fazendo. Entendeu? Ah, não é para fazer isso? Gente, não tem saída. Até porque melhora mesmo. Agora, para ter percepção de que a atividade da redação ela vai se transformar muito. É um perigo? Não sei. Eu vou ser muito sincero, Bruno. Assim, aí é a misto de ciência com opinião. Agora eu coloco aí 50% de opinião. Eu acho que é muito difícil alguém ter uma visão tão ampla para dizer que certa coisa vai acabar, vai continuar, porque a gente está no início dessa transformação. Agora, segunda parte da pergunta, vai se transformar sim, está transformando, uma parte para bem melhor, e é sempre bom lembrar, a generativa ela é filhote da inteligência artificial, que é uma área que existe porque a gente quer automatizar as coisas. Então, se a inteligência artificial e a filhote dela, que é generativa, existe, em teoria, é porque a gente quer. O que precisa é apenas de regulamentação. É isso. Bruno, muito legal. Que aula. Olha, quero te agradecer por essa participação, por disponibilizar o seu tempo aí para conversar um pouquinho aqui no nosso programa. Bruno, para a galera que quer acompanhar o seu trabalho, quer conhecer mais, de repente mandar uma pergunta, saber mais sobre esses temas, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Vamos lá. Acho que 2 caminhos. Um é facinho no Instagram, onde eu sou Bruno Rodrigues colado mesmo. E o outro no LinkedIn, que eu sou linkedin.com/perfil, linkedin.com/perfil Bruno Rodrigues. Essas são as melhores maneiras de me achar. Legal. Bruno, mais uma vez quero te agradecer demais por essa participação aqui no nosso programa. Vamos marcar mais papos como esse. Se quiser trazer mais temas, a casa é sua, fica à vontade aí para sugerir. Bruno, vamos ter esse aqui, ó, vamos gravar sobre isso, porque a casa está aberta e aqui a gente gosta, assim, de trazer pessoas que vão enriquecer o conhecimento da nossa audiência. Então, agradeço demais ao meu querido Bruno Rodrigues e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.